tá completamente monotemático, tá chato, preguiçoso. Tá se criando o fenômeno Juliette. Há uma pessoa que tá sendo excluída por um bando de pessoas ali dentro que não consegue ter uma visão de jogo. Fazendo um papel ali, meio da futriquinha, sabe? Uma coisa que é bem Minas, interior de Minas, aquela coisa da futriquinha de ir fofocar no ouvidinho do outro e tal. Do jeito que tá, a produção tem que interferir. A semana passada pra cá foi uma semana inútil do BBB. Pra mim, a gente tá passando de todos os limites, não só pela uma questão de uma violência verbal. De ver. Se eu fosse a família da Vanessa, eu arrumava um jeito de tirá-la do programa o quanto antes. Minha gente, tanta coisa aconteceu nos últimos dias no Big Brother Brasil, mas tem duas figuras centrais no meio dessa história: Vanessa Camargo e Davi. Tá por fora desse rolê? Então vem com a gente aqui no É Tempo de BBB. E neste episódio tem a companhia aqui de Alex Bessas. Seja bem-vindo, Bessas, mais uma vez. Muito obrigado, de novo, um prazer estar aqui. E vamos falar de um assunto que eu acho que no Big Brother devia estar vetado. Devia ter a partir dessa semana não se pode mais falar desse assunto. Eu concordo. Eu sugeri essa regra, né? Já deu. E estreando na nossa bancada nesta temporada, o Wallace Graciano. Wallace, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui novamente. Vamos falar de um assunto que, como o Alex disse, já virou desnecessário, né? Completamente desnecessário, porque, gente, vamos combinar que o Big Brother Brasil, nesses últimos 7 dias, uma semana pra cá, mais ou menos, tá completamente monotemático, tá chato, preguiçoso. Eu me lembrei daquele meme da Renata Vasconcelos, sim, né? Sim, Acho que talvez seja uma boa definição para esse momento desse assunto monotemático, porque muita coisa poderia acontecer, muitas pautas ali poderiam ser discutidas, mas acontece que Vanessa Camargo e o grupo dela, né, os aliados, encrencaram com o Davi de uma maneira que parece que só existe o Davi dentro daquela casa. E aqui eu não tô defendendo o Davi, que eu tenho minhas críticas contra ele. Inclusive, acho ele extremamente chato. Não sei se eu teria com paciência poder conviver com ele. Mas eu vejo que tá passando do exagero e tá fazendo o programa se tornar essa coisa insossa, sem sal. Porque tudo é o Davi. Todo mundo parece que só enxerga o menino ali dentro. E que resolveu culpabilizá-lo por tudo, inclusive pela falta de açúcar no VIP na última semana, né? Ele estava na xepa. E ele estava na xepa. Surreal. Sendo que as pessoas esqueceram de comprar o açúcar, mas era muito mais fácil chegar e culpabilizar o Davi nesse processo. Mas tanta coisa aconteceu, teve muitas falas da Vanessa Camargo endossadas pela Yasmin Brunet, teve também os outros, né? Até inclusive as plantas do programa resolveram fazer coro com esse discurso dessas duas camarotes do programa. Eu queria saber a opinião de vocês com essa situação toda. O que vocês estão achando, como que o programa está caminhando já com esse assunto monotemático? A primeira coisa que assim eu vou, peço perdão por tomar a palavra, não, Alex, eu vou exaltar a Ana Paula Renault, que deve acompanhar o programa, amiga do programa. A grande questão é que ela falou que muitas das pessoas não devem ter observado muito o BBB nos últimos anos. O que eu sinto é que, por você ter falado de plantas, eles não começaram a pegar uma perspectiva que você muda a narrativa toda de um personagem a partir do momento que o ataque é centrado. É normal você ter problemas de convivência, todo mundo tem seu problema de convivência na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, mas ali chegou uma situação, depois daquele bolinho, depois da saída do Nizam, eu acho que ele muita gente viu como é que estava sendo os ataques direcionados e falou, opa, temos um não querido pela casa, se eu ficar de fora desse bolinho, eu posso me queimar. A situação que eu vejo é essa, entre a Vanessa e o Davi, tá claro que é um problema pessoal deles, ótimo os dois que se resolvam, apesar de ser monotemático, mas a casa em si, ela não observou as últimas tratativas. A gente está caminhando, Davi é uma pessoa que eu não gosto, eu não vejo tanta personalidade nele para tomar algumas frentes, apesar de ele tomou muita pancada depois daquela saída do Nizam, que tava lá o Bin Laden, todo mundo atacando ele, mas ele tem uma coisa, assim, ele tá se criando um fenômeno Juliette perante ele. Isso é um problema que eu tenho. A gente vai perder narrativas, vai ter construção de personagens que se esvaziam durante a casa, vai virar um BBB monotemático. Então, assim, tá cada vez mais complicado. E, novamente, eu acho que o pessoal que tá lá, principalmente os pipocas, não viram as últimas edições do BBB.
E essa tá caminhando pro mesmo caminho. É a sensação que eu tenho, porque eu vejo pelas redes sociais as pessoas já declarando o Davi campeão. Um fenômeno que eu lembro que aconteceu muito com o BBB 21 com a Juliette, com o Arthur Aguiar no BBB 22, no 23 que não teve tanta coisa assim, porque foi uma coisa... insossa. Insossa, que a gente não consegue definir ou como que foi aquela edição na verdade, assim. Mas é um movimento que o Davi tem apanhado tanto dentro da casa, com todos esses discursos que vão combinar, que foram falas bem pesadas. Absurdas, algumas beira ali o preconceito para não falar isso. Sim, racismo mesmo. Que as pessoas abraçaram o Davi assim como abraçaram a Juliette. Claro, são situações completamente diferentes, porque da Juliette não teve realmente esse nível de preconceito, apesar de ter o fato da espontaneidade dela, o jeito dela, que eu também acho que era uma pessoa chata, eu não saberia conviver com ela. Cuidado com os cactos. Vou ser cancelado, mas tudo bem. Mas eu vejo isso que tá levando as pessoas a já colocarem o Davi nesse pódio de campeão. Total. E eu acho que a casa tá fazendo isso, né? A casa fazendo um grande favor ao Davi de dar pra ele um enredo forte, um enredo que faz ele ser muito visado pelo público também, né? O que acontece? A gente nota... Você, Lombardi, mencionou o açúcar. Faltou açúcar, não compraram açúcar. Davi estava na xepa. O açúcar era do VIP. A culpa foi do Davi. Ontem, a Isabelle foi indicada para o paredão pelo Bin Laden, né? Pois é. A Vanessa acha que a culpa da Isabelle estar no paredão é do Davi. A indicação é do Bin Laden, mas a culpa é do Davi. Aí o Bin Laden foi discutir com a Isabelle sobre a indicação. E aí foram discutir e o Bin Laden começa a falar alto perto do Davi, parece que na intenção de que ele fosse lá apartar. Como ele não foi lá, não interferiu na briga entre os dois, e eu acho coerente você não interferir na briga entre outras duas pessoas, deixa elas se resolverem, são adultos, aí o Davi foi acusado de omisso. Quer dizer, de novo, a briga era entre duas pessoas, mas o terceiro que estava ali tomando chá que foi... E vale lembrar que antes dessa cena, até mesmo antes da votação desse sexto paredão, Isabelle e o Davi tiveram uma conversa que ela deixou claro que eles iam jogar separados, cada um com o seu jogo. Que eles iam se respeitar, mas que ela ia seguir sozinha, que eles não iam ter nenhum tipo de pacto no jogo. Então, eu achei a atitude do Davi também até coerente pós essa conversa, que a Isabelle chegou e expôs pra ele, falou assim, não quero, porque tem muitas cenas, inclusive, da Vanessa Camargo tentando persuadir a Isabelle. A casa toda, o Luigi, o Lucas, Michel, várias pessoas tentando persuadir a Isabelle a se afastar do Davi. E o que acabou acontecendo? Eles se afastaram. Tinha uma proximidade muito grande no começo do jogo, mas eu não vejo que o Davi foi errado nesse episódio, porque se eles resolveram jogar separados e partiu dela essa iniciativa, então ela também deveria resolver o BO dela ali, já que eles estão caminhando sozinhos. E veja que a questão nem partiu dela, ela não reclamou, o Davi não, foram outras pessoas que, o Davi não comprou a dor da amiga. Chamaram ele de sociopata, inclusive, numa conversa pós-formação de paredão, e várias outras coisas, né, que começaram a debater. E eu vejo que algumas pessoas talvez estejam tentando ter uma visão mais sensata do jogo, tipo a Pitel, porque teve uma questão antes da formação do paredão que ela até falou com o Rodriguinho, vocês estão pintando o Davi de uma forma que eu acho que ele não é desse jeito. Tudo bem que ela votou nele pra ir pro paredão, ok, eles procuram o motivo dela, só que eu acho que ela meio que tá começando a discordar de algumas coisas ali Eu noto que o Rodriguinho também tá indo pra esse caminho, tá começando a cair a ficha, a grande ficha está caindo, que ele chegou a se queixar da insistência da Vanessa de se falar. Eu acho que já tá tão evidente que na casa começou a incomodar. Pra gente que acompanha tá incomodando e na casa começou a incomodar. E aí o Rodriguinho, que não tem muitas papas na língua, né? Ele foi lá e verbalizou isso assim pro grupo dele, falando, olha, já deu essa coisa da Vanessa toda hora falar de Davi. Tudo ela fala, ela coloca na conta do Davi. Então, de fato, já tá um enredo cansativo até pra dentro da casa. Já deu, acho que é uma página que precisa ser virada, e esse movimento da Pitel, do Rodriguinho de começar a notar isso, e até o próprio Bin Laden, que eu não sei se ele vai continuar. Eu senti que ele tava tentando, eu senti. Agora, a ficha tá caindo, tomara que mude o enredo. Só que eu queria aí fazer uma provocação, perguntar mesmo pra vocês, assim, o quanto foi espontâneo o Davi, após a prova do bate-volta, aquela comemoração dele, que ele vai pra piscina e ninguém tá ali, vocês acham que foi
vou soltar, vou descarregar, vou ter minha catarse aqui, conseguir sair, ou ele já sentiu um pouco dessa narrativa que pode ser benéfica pra ele? Eu fiquei nessa dúvida agora, pensando no que você estava falando. Eu acho que ele talvez não tenha percebido isso de fato. Eu também acho que não. Acho que ele fez aqui, aquela cena dele foi meio como um desabafo, que ele ficou muito chateado, com 9 ser votos. indicado 9 votos, não é Que é um fácil. número expressivo. Muito. Separado uma casa tem 20 pessoas, praticamente metade da casa. Não, e apta a votar, se eu não me engano, era 19, né? Então era metade praticamente, né? Metade da casa votando ele. Eu acho que foi espontâneo, não foi uma coisa que, acho que ele ainda não conseguiu captar esse enredo de que tá colocando ele nesse lugar. Mas eu acho que algumas pessoas dentro estão pegando, entendendo esse lugar que estão colocando o David, que ele pode realmente chegar na final. O Marcos também já demonstrou incômodo, Marcos Vinícius, com o fato de o Davi não ser apenas uma opção de voto, mas uma opção de fora do quarto, sair daqui, você só atrapalha. E... Esse episódio do quarto, inclusive, foi uma coisa que despertou vários gatilhos, né? Inclusive na internet, porque a Vanessa Camargo falando que queria expulsar o Davi do quarto, que eles dormiam juntos. E a gente não pode deixar de citar a cena do BBB 21 de Carol Conká com Lucas Penteado. Que foi outro que passou por isso, né? De a casa inteira virar as costas. Virar as costas naquele episódio que realmente repercutiu. Logo, pouco tempo depois, teve a desistência do Lucas Penteado. Então a internet, principalmente, logo desenterrou esse episódio dessa expulsão. E o Marcos teve uma postura que eu gostei muito, que ele falando, defendendo, não tem por que isso. É meio que falando assim, os incomodados têm que se retirar. Mas porque o posicionamento da Vanessa, ali também eu acho que passou assim, de todos os limites, porque eu tenho medo dele, me desperta gatilhos, que veio com todas as explicações chamando ele de abusador. São acusações que, para mim, graves, e realmente pode despertar gatilhos para quem tá aqui fora, o tipo de fala dela. E uma coisa que as pessoas também não pararam para pensar é como que vai ser a reação, inclusive, do Davi quando sair fora da casa e ver tudo que falaram dele. Porque se prega muito sobre a questão do psicológico, todo mundo preocupado, por exemplo, com a Vanessa Lopes. Não tô desmerecendo a Vanessa, tem que preocupar sim, porque aconteceu, é uma coisa séria. Mas tudo está sendo falado ali em relação ao Davi e ao jogo dele, porque as pessoas reclamam que eles jogam demais, mas aí quem não joga também não tá, tá errado no jogo. Mas as pessoas também não param para pensar como que isso também pode despertar gatilhos numa pessoa como o Davi. Concordo, e eu acho também, assim, pensando até em questão de idade, eu acho que eu com 21 anos num jogo, eu ia também ficar bastante exaltado. Sabe quando você tá bem jovem, tá jogando truco e você sai com uma boa carta na mão, você comemora de fato, né? Tem uma explosão de adrenalina ali, que de fato, imagino que deve ser uma coisa estratosférica nesse contexto que você tá vivendo em função do jogo. Então, eu acho que foi realmente uma reação legítima do Davi quando ele sai do paredão. Foi gostoso de ver a cara das pessoas. Isso, maravilhoso. Delícia. Foi o ápice do programa. Os memes da edição estão naquele episódio. Agora, falando do Marcos, que ele sacou, e eu acho que eu gostei da postura dele, mas em seguida eu já não gostei da atitude quando ele teve que indicar pessoas ao paredão, né? E ele pegou 3 pessoas que já tinham ido e voltado, sabe? Parece que é uma casa que tá cheia de gente e sempre tem as mesmas pessoas indo para o paredão. Pitel iria pela 3ª vez, acabou se salvando. Davi iria pela 3ª vez, acabou se salvando. Mas a Alane acabou de ir e voltou. Luigi acabou de ir e voltou. Juninho acabou de ir e voltou. Poxa, gente, sério, a única pessoa nova que tá nesse paredão de agora é a Isabelle. Só que você não acha que também é um fenômeno comum, assim, até mesmo de defesa, de autoproteção, que eu acho que esse fenômeno é estranho. Peraí, eu tô vendo que o pessoal tá voltando, eu vou insistir nele pra me defender, porque a casa aqui não vai me ver com outros olhos. Eu vejo pouca autenticidade nisso, de alguém bater no peito e falar, eu quero, por exemplo, Rodriguinho. Rodriguinho tá reclamando que quer ir. Vamos testar então, Rodriguinho? Eu vou ser o próximo, se eu for o líder, eu gosto de você, mas eu vou te levar, já que você tá dando levantando tanta bandeira de querer ir pro paredão. Eu vejo pouca... na verdade, eu sinto esse elenco do BBB, poucas pessoas com autenticidade pra bater no peito pra determinadas decisões. E principalmente quando envolve pessoas camarote. Eu acho que as pessoas envolvem... Até o medo que o Luigi expressou no começo do programa, quando teve a primeira formação, que a Yasmin votou nele, que ele ficou toda aquela coisa, porque ela é famosa, porque é a mãe dela, que não sei o que, inventou toda aquela história que a mãe poderia fazer movimento pra poder tirá-lo do paredão, sem que nem foi parar no paredão naquele episódio. Eu acho que as pessoas ainda têm um receio de
respeitar algumas coisas e, como a gente falou, tá seguindo o fluxo, tá indo para cá, tá todo mundo indo para cá. Porque tá sendo conveniente ir por esse caminho. Por que não? Tá todo mundo e votar, eu não tô sozinho nesse barco aqui. Eu depois não preciso nem me explicar para as outras pessoas, porque tá todo mundo indo por esse caminho. É um comportamento de manada, né? É um comportamento de manada, mas que você percebe que quanto mais eles tentam fugir também de votar, eles esquecem também que da próxima vez eles podem estar no centro desse movimento de que as pessoas vão votar neles. Eu fico vendo, por exemplo, no caso do Marcos, quando ele foi indicar, ele indica 3 pessoas que já foram pro paredão, ele tinha outras opções ali. E, inclusive, ele, naquele mesmo dia, ele tinha falado do desconforto dele com a ação, com as falas da Vanessa e da Yasmin. Poxa, sabe, você tá desconfortável com a pessoa, você já tem até razão pra votar nela, mas aí você vota no mesmo grupo, em 3 pessoas que já foram e voltaram no paredão. Eu acho que assim tá na hora de começar a fazer a roda girar, né? Convenhamos. Precisa de mais nomes nesse paredão. E. Porque fica, sei lá, essa repetição o tempo todo. Um monte de gente que nunca foi até agora. Tem um monte de gente que nem sabe o que tá lá dentro, na verdade. Exatamente. Né? Porque... Não, tem nomes assim que ainda bate, você opa, peraí. Tem 2 mineiros aí que eu não queria falar. Tem um que a única narrativa é a perna quebrada. Eu fico muito triste, né? Mas assim. Sabe o que tá me sentindo, assim, eu queria uma casa de vidro agora, pra chegar alguém que bagunçasse, sabe, a cabeça. Com algumas informações privilegiadas e falar assim, olha, que fosse até mesmo a Larissa daquela edição, que chegou até falando umas mentiras. Não, mas é isso, eu tava pensando justamente nela, alguém pra bagunçar, ela virar falar assim, ela chegou falando quem que era a Eslovênia, era rainha dos memes, inventou várias histórias e mexeu com a casa, e a casa acreditou naquilo, isso sabe? E ela sensacional. Não, a Larissa foi necessária, e é necessário nesse programa, porque se você for pensar bem, tende a seguir as narrativas, que é muito confortável também. Eu tô aqui, eu tô ganhando mais uma semana de sobrevivência, em meio a esse caos, não tô indo virando alvo de ninguém, pra mim é muito confortável. E até mesmo pra pessoas que, assim, não têm autenticidade quando ganham grandes poderes. Eu acho que esse foi o problema do Marcos, né? E se ele não teve coragem. Ele não tem, não vai ter. Assim, isso é um problema muito sério. Se você for pegar os últimos campeões do BBB, tirando, obviamente, a Amanda, que ninguém lembra, nem sabe como é que o fenômeno se deu, assim, de certa forma, em certos momentos foi necessário ter uma autenticidade para ir pro confronto. Todos. Tomar decisões difíceis. Até mesmo aquele episódio da Jade com o Arthur Aguiar, né? Que foi o momento que ela falou assim, eu e você no paredão. Ela se colocou correndo o risco. Eu achei aquele momento, assim, por mais que eu quisesse que acontecesse mais pra frente, eu achei muito autêntico da parte dela, que ela poderia ter inventado, colocado qualquer outra pessoa lá, tentando garantir a permanência dela no jogo, e ela acabou sendo eliminada. Mas nesse paredão, inclusive o Bin Laden, ele tinha ali várias pessoas que ele poderia indicar, colocou na mira, e até então ele estava muito focado, queria no Davi, ele foi e puxou a Isabelle. Ele também não teve coragem de chegar e colocar o Davi diretamente no paredão. E aí porque também pra ele foi confortável ali aquele jogo, porque ele deixou... Sabia que a casa iria no Davi. Mas ele podia pensar assim, não, a minha opção é o Davi, eu vou colocar o Davi e a casa que se exploda pra lá e vão ver o que eles vão fazer. Seria até muito mais interessante pra saber em que eles iam votar. Porque eu não sei se a casa de fato iria na Isabelle. Ou se a Isabelle iria com 9 votos. Talvez seria muito mais pulverizada a situação ali. Seria mais interessante. Mas eu acho que o Bin Laden, por mais que tenha as questões dele com o Davi, ele não conseguiu bater no peito e segurar esse forninho, né? Essa força e falar assim, eu vou colocar o Davi. E aí tem mais um ponto, que como o Davi não foi para o paredão, e se ele fosse e voltasse, ia ser um recado para casa. Talvez ia forçar que essa narrativa mudasse. Mas ele não foi. Então isso pode permanecer até o próximo, até ele ir. E aí, se acaso ele volta, a casa finalmente fala, poxa, vamos mudar de assunto. Agora aí vem uma pergunta também, que a gente estava conversando antes. E se, por exemplo, amanhã acontece do Tadeu soltar uma informação que o Davi foi mais votado para permanecer? Quanto que vocês acham que mudaria? Mas agora o Davi não tá, né? Não. A Isabelle. A Isabelle. Ou a Alane, né? Estão ali. A Isabelle ou a Alane. Da questão, me confundi, peço desculpas. Quanto que vocês acham que mudaria essa informação jogada? Eu sei que é uma informação que eles tentam não soltar desde, acho que o BBB 18. Mas acho que seria... Não, no BBB 21, acho que teve... Não, 21 não teve. Não, 21 eu tenho certeza absoluta, porque o primeiro, quando sai o Nego Di já deu aqueles 90%.
Então eles já estavam brecando que era o grupo do nego eles já era muito falavam forte. na votação do confessionário, né? Tipo, fulano teve tantos votos. Sim. Não, eu tô falando da votação do público. Do público. Mas acho que seria importante, talvez, até ter esse momento de talvez não falar porcentagem, mas falar assim, olha, fulano foi o mais votado para poder permanecer. Mas deixar ali no ar, porque o mais votado poderia ser uma diferença de 1%, 2%, ou 50%. Né? Uma coisa que inclusive, tava comentando aqui um pouco mais cedo, né? Que eu tenho sentido falta um pouco desse tipo de condução que o Thiago propunha, o Thiago Leifert, e que o Tadeu já parece ir na contramão disso, que é... Mas apaciguador, né? O Tadeu tem essa figura, assim. Quase, ele é mais isento, né? É aquela figura, estou aqui apenas apresentando, eu não participo do jogo, eu apenas apresento. Já o Thiago, ele até nos discursos de eliminação, ele fomentava as pessoas a jogar. Então ele dizia, você poderia ter feito esse movimento e evitado ir para o paredão, mas você tá aqui. Esse jogo é de quem não vai no paredão. E ele dizia isso, ele dizia, olha só, os 3 mais votados são esses, lidem com isso. Fulano recebeu tantos votos, lide com isso. E saía e depois ele voltava, deixava o fogo no parquinho. Porque quando você fala, o Davi foi, isso foi informado, com 9 votos, Davi tá no paredão. Mas não falou o segundo, sabe? Ou o terceiro lugar, o enredo de novo fica só o Davi. Porque aí todo mundo vai falar só dele. E acho que acaba corroborando com a ideia de que o Davi é uma grande vítima de todo o discurso. E eu não gosto muito dessa ideia também de vítima, de vitimismo, como as pessoas estão falando que o Davi está se colocando, que eu acho que ele não se coloca como vítima. Também não vejo isso. Mas o discurso que está sendo construído coloca ele nesse lugar de vítima. E eu acho que deveria ser, inclusive, falar assim, primeiro lugar mais votado é fulano, segundo ciclano, terceiro foi mais votado. E falar assim, olha, somente ciclano não teve nenhum voto. Acho que mexeria também muito com a casa. E falar também na eliminação, foi assim, olha, o mais votado para poder ficar na casa foi ciclano. Daria talvez uma mexida para as pessoas repensarem até mesmo essa quantidade de vezes que pode colocar a mesma pessoa. Porque você vê que até as pessoas entenderem que até mesmo na época da Juliette e do Babu, que eles foram incansáveis vezes aos paredões, as pessoas não entendiam quando estavam colocando sempre as mesmas pessoas no paredão. Sempre, o Babu foi o recordista de paredão, se eu não me engano, de toda a história do Big Brother. Não sei quantas vezes que ele foi. Ele chegou até a reta final do programa, não ficou no pódio, mas em... Foi quarto lugar, ele só não vai pro último paredão. Mas ele foi praticamente em todos os paredões do programa, sabe? O que aconteceu com a Juliette. A Juliette não sei quantos paredões que ela foi, mas porque ela tinha essa coisa de exclusão, de ser excluída pela casa, e essa narrativa que as pessoas abraçaram a Juliette. E eles estão contribuindo de novo para que uma pessoa que eu não vejo ainda uma narrativa forte mesmo, da pessoa como identidade mesmo, para poder agradar as pessoas, porque eu não vejo uma pessoa simpática, eu não vejo uma pessoa realmente empática, igual eu falei aqui no começo, eu acho uma pessoa chata, mas eles estão levando tudo para esse caminho, de que as pessoas se sintam solidárias a uma pessoa que está sendo excluída por um bando de pessoas ali dentro que não consegue ter uma visão de jogo. E me incomoda também a forma de tratar ele, em geral, na casa, como se ele fosse funcionário da casa, porque isso, assim, já passou muito do ponto também, tipo, tem que fazer comida, tem que fazer dobradinha sem ser no feijão. Você sabe fazer? Sei. Você vai fazer então? Não, agora eu vou dormir. Não, beleza então, é isso. Tipo, meio com raiva do cara, porque ele não vai fazer comida na hora que você quer, saca? Tipo, o cara vai fazer o favor de fazer comida, ele não tá lá para fazer comida pra vocês. Vocês deviam, sabe, pegar e fazer as coisas em vez de transferir pra ele. Inclusive, se ele sair da casa, eu acho que a galera vai passar fome. Vai passar fome. Mas isso é uma coisa que me incomoda em relação ao comportamento das pessoas com o Davi. Ele é taxado de tudo quanto é coisa nesses últimos dias. Mas é ele que tem que cozinhar, aí quando lavar louça, arrumar a casa, ele é chamado para poder cortar o cabelo das pessoas na casa. Para isso, ele tem utilidade. Então as pessoas, para isso, esquecem tudo que estão falando do Davi. E para isso, ok. Na hora de comer, todo mundo sorri. Todo mundo sorri. E me incomoda muito porque, principalmente, a Vanessa Camargo, que mobilizou todo mundo, que citou, pra mim, foi a manipuladora, né? Tá sendo manipuladora. Tudo que ela tá acusando o Davi, ela tá... E ele já sacou isso. Ele já sacou isso. E ela fica lá naquele processo de que ela mesma não sabe fazer nada pra ela e depende do Davi poder cozinhar pra ela. Eu acho tão contraditório o jogo da Vanessa que eu... Não, e a Vanessa me incomoda, a necessidade, quanto mais você explica, menos vazio, quanto mais me ensinaram desde cedo, quanto mais você tem necessidade de se explicar, de se afirmar, menos sentido aquilo tem, que ele se esvai, né?
E ela tem isso, e ela não consegue, ela não tem uma linha definida. E sobre o Davi, é questão de necessidade, até mesmo você vê pela posição dela, ela tem uma necessidade de dependência mesmo. O que me incomoda dentro de toda essa narrativa é o quanto, aí vocês vão buscar lá no início do programa, uma questão do medo do camarote. O quanto que isso ficou tão crescente nesse programa que a gente não viu em outros. Outros, assim, os embates foram muito claros, pipocas e camarotes foram muito claros, muito bem estabelecidos. Este não. Este eu sinto desde o início que há um temor, assim, gigante. Sim, eles estão... Bin Laden mesmo é uma posição que todo mundo... Bin Laden é uma pessoa que ele tem uma evidência que não é tão grande e ainda teme-se em bater de frente com ele. E eu gosto de algumas coisas do Bin Laden, eu gosto... A única pessoa que eu vejo indo para o embate é a Pitel. Só. A Pitel é a única pessoa que tá tendo coragem. Eu vejo ali que estou usando um termo bem chulo, um bando de baba-ovo de famoso que tá idolatrando os famosos, porque talvez assim, nossa, eu tô convivendo com uma pessoa famosa aqui dentro. Mas a partir do momento que entender que as pessoas famosas também são pessoas comuns, muita coisa muda. Acho que talvez seja isso também, o motivo da Vanessa talvez sentir um pouco de incômodo com o Davi, porque o Davi talvez seja uma das poucas pessoas dentro que não fica nessa coisa de babaor, porque ela é a Vanessa Camargo, porque ela é filha do Zezé de Camargo, porque o tio dela é o Luciano, sabe? Eu acho que o Davi, nesse sentido, eu não queria defender ele, mas enfim, defendendo essa parte, eu acho que ele tá sendo até mais autêntico que a maioria das pessoas ali, de não ficar nesse processo de idolatrar, não é porque eu tô convivendo com essa pessoa aqui dentro, quando que eu teria essa oportunidade? Gente, isso não quer dizer nada. Porque esse programa pode acabar da mesma forma que esses nunca tiveram contato na vida, esses camarotes continuarem com a vidinha deles lá e nem lembrar desses pipocas ali. E assim, falando de camarote que tá fazendo diferença no jogo, comenta o Pitel. Eu acho que o grupo da Pitel ali, com o Rodriguinho e a Fernanda, embora no início eu torcesse o nariz e achasse, nossa, que turminha difícil, eu tô achando que é a equipe Rocket, sabe, da edição, e que tá funcionando bem, e espero que não saia tão cedo, porque é eles que estão movimentando o jogo. Porque temos um jardim inteiro pra gente podar. Começando pelos mineiros ali dentro. Difícil. A Denisiane tá com o enredo agora, né? Eu acho que seria a crueldade nossa chamá-la de planta. Ela mais sensata. Ela não, mas nós temos ali dois mineiros que estão precisando acordar pra vida. Uma única narrativa que tem é o pezinho quebrado, né? E o outro eu acho que nem isso. O outro ainda tô esperando entender, porque assim, são posicionamentos que eu falo assim, teve uma conversa com o Davi no começo do programa, com as falas do Davi, foi uma coisa muito legal, mas tá faltando também mostrar mais coisas ali dentro. A gente tá indo o quê? Pra quarta semana de programa? Sim. A terceira pra quarta, né? Então, no caso dele, né, do Michel, eu acho que ele tá fazendo um papel ali meio da futriquinha, sabe? Uma coisa que é bem Minas, interior de Minas, aquela coisa da futriquinha de ir fofocar no ouvidinho do outro e tal. E me parece que ele tá se prestando muito a esse papel, que é um papel de bastidor. E não é um papel de protagonismo, é um papel que fica ali, sabe, na fofoquinha, falando ao pé do ouvido e tal, mas que aparece muito pouco. Então, assim, se ele quer colocar as questões, acho que ele devia colocar as questões de uma maneira mais jogada. Tá no famoso Instituto DISC, né? Diz que alguém falou isso. Cara, isso aqui também ao mesmo tempo você vai ver assim, dentro desse contexto, vamos fugir um pouquinho. Depois do Nizam, que todo mundo foi de ataque, o que teve de mudança de narrativa? Todo mundo prometia aquela situação? Não, não teve mudança nenhuma. Nada. Eu acho que são duas. A semana passada pra cá foi uma semana inútil do BBB. Porque só teve um tempo. O que eu falo, a gente já se perdeu no espaço temporal. Eu fui fazer os cálculos a terceira semana, né? A gente tá indo pra quarta. A gente tem um bebê uma semana inútil. Normalmente a gente se tinha muito essa movimentação. Então eu realmente não sei. Agora eu queria só perguntar um outro ponto para vocês, assim. Também não chegou no momento da produção intervir em algumas coisas, seja com provas que ela venha, ou então com algumas pequenas sinalizações dentro de um raio-x, algumas... Eu acho que tem, e nesse caso tá acontecendo essa treta da Vanessa e do Davi, eu acho que falta, assim,
uma intervenção sim, até mesmo as pessoas acordarem, porque enquanto a Vanessa e o Davi estiverem na mesma casa, eu acho que vai continuar essa coisa monotemática. Então eu acho que o programa tá se perdendo por causa disso, porque eu acho que a Vanessa não vai dar paz, ela vai continuar com esse processo, porque ela encontrou isso, tá sendo a energia dela todo esse processo. Então eu acho que ela tá beirando por uma situação que é bem Carol Conká. Semelhante ao que a Carol Conká fez. Eu acho que tem falas ali racistas, falas muito problemáticas. Eu acho que a produção não são racistas, não. Não, a gente não pode falar, senão a gente vai levar até uma advertência dos ADMs deles, né? Eu acho que a produção, do jeito que tá, a produção tem que interferir. Principalmente que nessa segunda tem um jogo sincerão e as pessoas que estão ali no meio podem vir a falar alguma coisa e gerar um rebuliço em relação a essa situação. Então a produção, acho que assim, se não falar nada hoje, no discurso de eliminação amanhã ou antes da eliminação, o Tadeu acho que tem que falar alguma coisa assim pra dar um tipo, gente, vão acordar, vão parar com isso, olha o que vocês estão fazendo. Porque realmente, pra mim a gente tá passando de todos os limites, não só pela uma questão de uma violência verbal. De ver. Tá desconfortável. Eu não tô vendo, não tô tendo tesão assim de assistir tudo o que tá acontecendo, sabe? Tem cenas ali que você fica realmente desconfortável de assistir, porque não é legal, não é legal. Eu então, até vi um comentário do Chico Barney quando eu tava vindo pra cá, adoro o Chico Barney, né? Amigo do programa. Que ele falou que quando eu tava vindo pra cá eu tava lendo uns tweets e ele falou assim, se eu fosse a família da Vanessa, eu arrumava um jeito de tirá-la do programa o quanto antes. Porque eu acho que vai ser bem esse processo. Se ela não mudar, se ela não reverter essa situação, se ela não acordar e começar a enxergar outros caminhos, ela pode sair de uma maneira do programa que, não sei. E ela deu uma abertura para o Davi, né, recente agora, depois da formação do paredão e tal, e que teve uma conversa que fluiu. Poxa, eu acho que assim, se ela se abrir um pouco, eu acho que pode ser que mude esse foco, essa obsessão. Mas tem que ter um esforço aí, porque tá obsessivo. Saber, ela tá com esse interesse, depois de tudo que ela falou, ela quer que isso aconteça? Ou ela ainda vai continuar no momento Eve também, que só focava no Babu, que tudo era o Babu, né? Porque pra mim ela tá nesse momento. Tá. Está claramente nesse momento. É isso, eu acho que essa galera não assistiu os últimos Big Brothers, porque estão fazendo um jogo que é antijogo pra eles, né? Que é ruim pra eles. Então, assim. Eles estão se queimando e estão promovendo a eliminação deles. Que vale lembrar, gente, que a votação desta semana é a última que a gente vota pra poder ficar na casa. A partir das próximas é pra eliminar. Aí é rejeição. E é rejeição. Então, eu acho que é muito mais pesado quando você fala de rejeição. E eu acho que assim, no fim das contas, esse sincerão de hoje, eu acho que ele tem tudo pra render bem, tá? Eles têm que saber aproveitar esses enredos, né? Sim. Quem que vai pro sincerão? Só lembrando, Bin Laden, líder e os quatro emparedados. né? A Lani, a Isabelle, Juninho e o Luigi. Porque eu não vejo um embate tão forte entre o Bin Laden e a Isabelle, por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho que no Sincerão pode explodir um negócio aí. Não, eles tentaram se resolver. Eu vejo muito, aí vamos ver, de Isabelle tentando soltar pra algumas pessoas da casa, dependendo da dinâmica, como é que vai ser do Sincerão. Se for voltada pra casa, eu vejo muito mais benefício, ao invés só deles, ter algum ponto em que se reverta pra quem tá sem opinião ali. Eles falarem em determinadas circunstâncias da casa e colocarem ela em debate naquele grupo. O perigo de acontecer com esse foco pra casa é a gente ter de novo, né, o Juninho, o Luigi, o Bin Laden falando apontando de quem. Só que ainda assim, é porque eu não vejo esse pessoal tentando se queimar para tentar a questão da permanência, a minha sobrevivência. Não vou tanto de encontro, pelo perfil dos que estão emparedados, não vou tanto de encontro. E como que a Isabelle ontem teve a discussão com o Bin Laden, e eles aparentemente se resolveram depois do fim do programa, então eu não vejo tanto embate entre eles. Eu torço para que tenha uma nova dinâmica no Sincerão que abra mais a discussão, para ter mais embate. Mas tudo vai depender da dinâmica que for, né? A dinâmica, obviamente. Porque, na verdade, Sincerão, fazendo um resumão, aquela outra dinâmica que eu agora esqueci o nome. Esqueci também. Jogo da Discord. O jogo da Discordia, né? Fugir ao jogo da Discordia, só que agora com poucas pessoas, né? Pra evitar tretas maiores. Mas dependendo da dinâmica que eles colocarem nesse jogo Sincerão,
pode reverberar sim, e eu espero que reverbere para outras pessoas que dê uma chacoalhada ali dentro. Não, eu acho que precisa, inclusive quando a gente fala que edição, né, fazer algo, essa interferência pode ser inclusive num sentido mais subjetivo. Por exemplo, a pessoa mais citada do Sincerão vai ganhar uma imunidade. Sabe, uma coisa assim? Pá, porque aí o recado, para quem souber ler, o recado vai estar passado. E falando aí em Sincerão, paredão, temos essa eliminação na próxima terça-feira. São 4 pessoas emparedadas, com uma dinâmica confusa, 6 pessoas, prova bate-volta, 4 na Berlinda, como nós falamos aqui, Alane, Isabelle, Juninho e o Luigi. Qual que é a aposta de vocês para deixar o programa seu próximo eliminado? As casas de apostas dão um Luigi, só que eu acho que nem precisava disso, né? Eu não vejo... A Isabela é uma pessoa que eu colocaria hoje no meu pódio, só que não tem a campeã, mas ela estaria ali. A Alane, ela voltou bem, assim, do paredão, então... Ela surpreendeu até, né? Surpreendeu. Eu achei que a votação dela ia ser menos expressiva. Eu acho que saiu o Luigi dessa vez. Eu não consigo ver a rejeição dele. A gente acompanha algum dos monitoramentos. Creio que vai ser ele, assim. Até porque, vamos dizer a verdade, na casa ele só teve a questão de entretenimento pela pessoa que ele é, mas não agregou tanto, né? Ele é mais o showman, assim, de momentos de ápice e tal. Mas teve uma pergunta que fizeram. O Luigi de fato queria ontem participar da prova? Me fizeram essa pergunta, eu não soube responder se sim ou não. Então, é isso que seria o meu argumento para defender a saída dele. Porque aquela prova bate-volta que foi realizada, eu vi um desinteresse dele tão grande na dinâmica. Que ele quis ir embora, assim que não deu. Posso ir pra casa? Tchau. E foi deixado bem claro que 4 pessoas iam disputar a prova para bate-volta, mas 2 iam se salvar. A partir do momento que o Davi ganhou, foi o primeiro a ganhar a prova bate-volta, ele já saiu do lugar e aí o Tadeu teve que falar, não, o jogo vai continuar. E ele tava lendo o trem com tanta má vontade que do tipo assim, ai que saco, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, gente, então por que você... eu pergunto, por que você entrou na casa? O que você está fazendo aí? É uma dinâmica que pode tirar do paredão. E o jogo, gente, você tentar ir não ir pro paredão. Se você tem uma chance, uma dinâmica de você não ir pro paredão, que eu aposto que fosse a Isabelle, por exemplo, talvez ela estivesse muito mais empolgada, falando assim, eu tenho a chance de sair do paredão, não ir pra Berlinda. Porque eu, por exemplo, se eu estivesse lá dentro sabendo com um prêmio de 3 milhões de reais, eu ia tentar o máximo e fazer a VTube, sabe, do BB21, que foi pro paredão só na reta final do programa. Esse seria meu foco. E ele tem essa possibilidade, ele não tá a fim de jogar. Eu acho que fica entre ele e o Juninho, de fato. Acho que a Isabelle tem uma torcida forte. A Alane também, né, surpreendeu no último paredão, voltou bem. E já Juninho e Luigi, os dois tiveram lá muita expressão quando foram paredão, voltaram um pouco, né, volta pra ficar. Hoje, o que as enquetes dão é o Luigi, só que tá apertado entre um e outro, entre Juninho e Luigi. Acho que se algo acontece no Sincerão ou na casa entre hoje e amanhã e queima mais o Juninho, ele sai. Mas, se não acontece nada que queime ele mais, o Luigi sai. Mas tem uma coisa que eu queria que tivesse acontecido nesse jogo bate-volta, que eu tava torcendo muito, que eu queria que a Alane e a Pitel se salvassem. Também. Porque eu queria que o Davi tivesse nesse paredão. Eu queria. Ele e a Isabelle, para talvez fosse o recado para as pessoas mudarem a dinâmica, o discurso, sabe? Porque pela torcida que eles têm, eu acho que eles voltariam tranquilos desse paredão e seria talvez mais um recado para as pessoas de dentro. E agora isso, mas seria a questão de saber se eles iam entender o recado da eliminação. Porque toda vez deixa, entendi, porque quer dizer, meu jogo tá errado, mas continuam fazendo sempre a mesma coisa. Concordo. Concordo absolutamente. Eu tenho isso desde do último paredão, né? Que teve aquele bloquinho lá com o Davi, aquela coisa patética, que reuniram todo mundo batendo nele lá, ele lá de frente. Ele também não se ajudava, porque ele dava mais argumentos durante a conversa, mas, enfim, não consigo ver como é que vai ser essa resolução. Daqui pra frente, sabe o que o Alex estava falando e eu estava pensando aqui, eu não consigo ver ninguém fazendo... Se eu tivesse, sei lá, uma situação no Sincerão, eu ia mirar alguém que eu achava que é forte e eu ia tentar destruir essa pessoa. Eu não consigo ver o Luigi com o Juninho, eu não consigo ver o Juninho com a Isabela, eu não consigo ver.
Total. É esse que é o problema. Eu não consigo ver entre as 4 pessoas alguém que vai agir assim, falou, pô, esse é o último voto, o meu último suspiro de eleição, posso cair fora, vamos lá, vamos pro embate. Não tem potencial para, sabe? Falta realmente essa pessoa de pulso, de determinação. Já de picou nesse momento ali. De chegar e apontar até mesmo uma Lumena, né? Pra chegar e falando assim. Isso era maravilhoso. O Gil ali batendo. Não vim aqui pra perder pra Basculho. Falta fibra. Falta muita fibra. E fica até uma dica, gente, pros próximos BBBs aí. Assistam as temporadas. Né? Se você quer entrar, assista. Se pra não prepare. cometer os mesmos erros e depois não reclamar que você perdeu um prêmio milionário. Mas assista as edições mesmo. Não vai lá no YouTube ler teoria da conspiração, ver vídeo, porque dá uma pinóia lá na cara. E saiba diferenciar planta de jogador, de vilão, tudo bonitinho, gente, tá? Fica a dica. A gente não colocou esse cenário aqui, não foi à toa também não, tá? São recados mensais subliminares aqui, baixando um pouquinho de Vanessa Lopes aqui no nosso programa. Meninos, agradeço muito a participação de vocês pelo papo hoje. Mais uma vez, extrapolamos nosso tempinho, mas foi bom falar com vocês. Bessas, volte mais vezes. Só chamar que tô aqui. Wallace, obrigado por retornar ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E tamo aí pro que precisar. Mas vou colocar aqui nossa listinha aqui de convidados em breve. 3 meses dormindo tarde e tal, pra estar aqui. De mau humor, mas tá aqui, Exatamente. Ministra, muito obrigado pela participação de vocês. E pessoal, ficamos por aqui. Quarta-feira tem mais É Tempo de BBB. Tchau.